Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, queridos familiares que nos acompanham hoje na reflexão dominical do texto da Sagrada Escritura. E um texto fundamental que é o Evangelho. O Evangelho é, por assim dizer, a porta de entrada, a chave que nos abre a porta de entrada para compreendermos a boa nova que vem apresentada em toda a Sagrada Escritura. A boa notícia, ela vem desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, desde o primeiro ao último. Então o Evangelho, ele é para nós a chave de compreensão destes textos todos. Vamos ouvir hoje o que a Igreja nos reserva na liturgia, o texto de São Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Com efeito, o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. Vejam, queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho na sequência do que ouvimos domingo passado. Domingo passado ouvimos um texto bonito da profissão de fé de Pedro, onde Pedro declara em alta voz e com convicção que Jesus é o Messias, o Filho de Deus único, o Cristo, Filho do Deus vivo, Deus feito homem. E aqui, na sequência dos textos, Jesus o repreende. O repreende porque, quando Jesus começa a ensinar e a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, deveria sofrer, ser perseguido pelos anciãos, sumos sacerdotes, escribas e ser morto, Pedro então chama Jesus e diz: Deus te livre disso. Onde já se viu pensar essas coisas? Isso nunca te acontecerá. E São Pedro recebe uma palavra forte de Jesus. Vai para trás de mim, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos sempre nos perguntar, todos nós, batizados, nós estamos pensando segundo as coisas que Deus pensa, de acordo com aquilo que Deus pensa? Ou estamos pensando de modo contrário? E veja que aqui Jesus coloca essa contrariedade entre aquilo que Deus pensa e aquilo que os homens pensam. Não está fazendo julgamento moral sobre ninguém. Jesus não está fazendo isso, está dizendo que a humanidade por si mesma é falha, por si mesma é corruptível, por si mesma é cheia de defeitos e cheia de pecados. Agora, o pensamento humano vai carregado dessas coisas, de interesses, de inveja, de egoísmos, corporativismos, de querer fazer as coisas melhor do que todos, de querer estar acima de todos. Enquanto que para Deus não é assim. Deus não pensa desse modo, com esses critérios. E por isso Jesus levanta essa questão.
A Igreja de Cristo é orientada por nós, homens e mulheres. A Igreja de Cristo, ela existe na história porque nós fazemos a história. A história não está feita, nós fazemos a história. Agora, como estamos fazendo essa história? Segundo a vontade de Deus ou contrariamente à vontade de Deus? Por isso, essa chamada de atenção que Nosso Senhor faz a Pedro: vai-te para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Isso é dito a todos nós. Se alguém, veja, e aqui está o ensinamento fundamental de Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vença o seu egoísmo, vença os seus interesses, os seus desejos. Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Então aqui está, vamos dizer assim, a opção fundamental, radical que nós temos que fazer. Temos que nos decidir por Cristo e não pelos nossos interesses e pela satisfação dos nossos interesses. Com efeito, diz Jesus, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Quem somos nós? A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Com efeito, o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai. E Jesus falava aqui então deste momento fundamental da sua entrega total na cruz. Está antecipando a visão do que será o julgamento final. Ele virá na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. O que é que nós estamos fazendo? Estamos realizando a vontade de Deus ou a nossa própria? Estamos fazendo com que Cristo apareça ou estamos querendo nós mesmos ocupar o lugar de Cristo? Estamos fazendo com que a Igreja seja cada vez mais santa, mais pura e mais servidora do Evangelho, ou por causa das nossas atitudes fazemos da Igreja um instrumento que não apresenta a Deus? Nós somos todos responsáveis pela Igreja de Cristo. Então temos que a cada dia nos decidir outra vez por Cristo, nosso Senhor.